É isso aí, muito boa tarde, ou muito boa noite, ou quem sabe, um bom dia. Eu não sei qual horário você estará assistindo o nosso Um Toque de Fé podcast que se inicia nesse momento. Meu nome é Elias Júnior, ao meu lado o meu pai, o pastor Elias, e juntos vamos em mais um episódio de Um Toque de Fé podcast. Nesse momento, pastor Elias, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Muito boa tarde, Elias Júnior, muito boa noite, muito bom dia. Não sei qual horário que você estará assistindo esse podcast. Elias Júnior, muito boa tarde. Muito boa tarde, agora são 5 horas 17h13. Estamos aqui com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma programação, mais um podcast juntos. Vamos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos da Igreja Brasil para Cristo, que se encontra aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cajubi. É muito fácil encontrar. Se você quiser um dia visitar a nossa igreja, nosso endereço é muito fácil. Rua Francisco Madrona Sais, 1051, aqui na cidade de Cajubi. Né, pastor Elias? É isso aí, Elias Júnior. Se quiser fazer uma visita, as portas estão abertas para você e sua família, com toda certeza, adorar a Deus juntamente conosco, na beleza de toda a santidade do nosso Deus. Estamos vivendo um momento de avivamento, adoração e muita oração, né, pastor Elias? E Deus tem respondido nossas orações, tem se alegrado com os nossos louvores. A cada culto, o Senhor tem se feito manifesto no nosso meio. É verdade, Elias Júnior. Nós estamos aproximando aí do sábado, culto dos jovens, um culto muito abençoado, o qual Deus tem realmente abençoado muitas pessoas por intermédio de toda essa liderança esforçada aí na presença do Senhor. Pastora Benedita, minha esposa, a sua liderança também ali, junto com ela, na parte instrumental aí, do louvor, e também da nossa irmã Beatriz, que é a liderança aí dos jovens. Deus tem abençoado, tem derramado uma graça maravilhosa sobre a igreja no sábado. E o domingo, né? Domingo nós estaremos aqui com aquele culto de adoração, de louvor e adoração, né, Elias Júnior? É isso aí, o culto de júbilo e de louvor. Esse domingo, no nome de Jesus. E também, aproveitar que o pastor está falando dos nossos cultos, o nosso culto de sábado começa às 20 horas, às 8 horas da noite. E eu sempre falo, pastor Elias, que o nosso culto de sábado é aberto para o jovem de 0 a 150 anos. É verdade. Vou chamar o James aqui, para que ele possa estar pegando alguns exemplares dos meus livros, dos 5 livros que o Senhor tem dado a mim. Eu gostaria de apresentá-los a você também, aí na sua casa, que você estiver interessado de algum exemplar, vai de graça para você no seu lar. E domingo, o nosso culto de júbilo e louvor começa às 18 horas, às 6 horas da noite. Convido você e sua família para fazer parte dessa grande família, o Brasil para Cristo, aqui da cidade de Cajubi. E daqui a pouco vamos falar um pouco dos livros que o nosso pastor, que o meu pai ali, ele sempre, Deus tem dado a ele a habilidade poética ali, a inspiração para escrever. Gostei do linguajar, gostei. A linguagem poética. É interessante. Daqui a pouco nós vamos mostrar um pouquinho aqui dos trabalhos. Né? Vamos lá? Pastor Elias, temos 3... Obrigado, James. Ô, James, vem aqui, aparece aqui um pouquinho. Enquanto você não conversa com o James, eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo lá na cidade de Franca, o Gerson Neves Arculino, grande amigo. Temos uma história bacana aí na presença do Senhor Deus, olha, um longo tempo, hein? 40 anos aí que a gente caminha junto aí, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O James, o nosso moderador do nosso canal, eu posso dizer que ele é o cabeça ali do canal, né? Um dos meus braços direitos aqui na parte da mídia da Igreja Brasil para Cristo, também na parte de instrumentação também está comigo aí sempre, me auxiliando
nos louvores aqui na nossa Igreja Brasil para Cristo. Então, aproveitando, tem como ele dar uma palhinha aí da nossa, nós temos uma nossa livraria aqui também, que é cuidada aí pela pastora Benedita e também a nossa irmã Jéssica, jovem Jéssica, também tem cuidado dessa livraria. Fala um pouquinho, ô James. Obrigado. Aqui acabou de chegar também. Pega o microfone para você lá. Ô Anderson, acabou de chegar também o diácono Anderson, nos servindo aqui um suco. Nós não queremos só suco, não. Da outra vez tinha janta, uma carne frita, algumas coisas, e hoje não tem nada. Vamos falar de patrocinador, então? Verdade. Cadê? Ô, vidraçaria, cadê o Vidraçaria Mar de Vidro? Chega aí, aproxima aí. Vai que vai pegar o microfone, daqui a pouco você fala. Esse aqui é o Anderson, da Vidraçaria Mar de Vidro, que tá sempre... Trabalha com vidro, né? Não, trabalha com açougue. Fala. É isso aí. Esposo da nossa tesoureira, que está há tanto tempo com a gente, desde o começo, a Maria Letícia. E ele é pai da Aurora, que é a mais nova agora, já não é mais recém-nascida. E também da Adélia, né, que já está aí já com quantos anos? Tá funcionando, pode ir. Não tá funcionando. Ao vivo é assim mesmo, minha família, normal. Ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe, faz também. Ela tem 6 anos e 3 meses. Sim. Eu não vou cortar essa parte aí, viu? Amém. A Adélia tem 6 anos e 3 meses, pastor. É isso aí. E a Aurora já não é mais A recém-nascida. Aurora tem 53 dias. A bênção de Deus. Uma família linda, maravilhosa, a qual tem servido essa casa de oração. E está aí a propaganda também. O pessoal que patrocina o nosso canal é um dos patrocinadores, né, Júnior? É isso aí. É um dos nossos colaboradores e do nosso canal da Igreja Brasil para Cristo. E estamos aqui em mãos, pastor Elias, falando das suas... Tá liberado já? Tá liberado. Pode ir. Já. Tá bom, quer falar mais? Vamos lá, então. Obrigado, Anderson, pelo suco e obrigado pela sua participação. E vamos lá. Vamos falar aqui... Seja feita a sua vontade. Apesar que eu não vou falar em ordem, não. Agora eu me esqueci a ordem. Vamos lá, o senhor vai falar sobre depois, tá? Temos aqui em minhas mãos aqui, seja feito tua vontade, a alegria divina e a primavera virá outra vez. Azul? O capa azul zerou, acabou, não tem mais, vendeu tudo. Nós temos o primeiro livro... Nada muda se você não mudar edição 1, edição 2 e... O Nada Muda se você não mudasse, edição 1 e 2. E depois a segunda edição, que veio um pouquinho com mais conteúdo. E depois, em seguida, nós tivemos aí o Primavera Virá Outra Vez. Isso. É o Esse aqui. Primavera Virá Outra Vez, que faz alusão à história do profeta Elias, de uma maneira bem assim... bem didática, fácil do aprendizado. Se você estiver interessado, vai de graça para você, tá bom? E depois, em seguida, nós tivemos Seja Feita a Sua Vontade. Esse livreto aqui conta-se uma história muito linda a respeito de Jesus e da sua morte, e fala de muita coisa maravilhosa, muita Verdade. ilustração, muita coisa boa. Então está aqui para você também, se estiver interessado, nós estaremos enviando para você, tá bom? E depois, por último, nós temos a Alegria Divina. Alegria Divina é uma coisa assim fabulosa, uma coisa Verdade. maravilhosa, né, Júnior? Pastor Elias, temos testemunho de pessoas que leram o livro do Senhor e foram impactadas Verdade. com as palavras. Fora do país. Fora do país. Em Portugal, uma pessoa enviou para a gente o testemunho
da maneira como Deus falou com essa pessoa através desse livro aqui, Primavera Virá Outra Vez. Talvez você tenha na tua mente, no teu coração, que não há mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais como. Eu quero dizer para você, da mesma forma que aconteceu na vida de Elias, por mais que ele fugia das circunstâncias, de todos os problemas, Deus foi atrás dele e Deus o alcançou e Deus falou no coração dele, Deus tirou ele da situação e mostrou que Deus não abandona nem desampara ninguém. Então, leia esse livro, vai ser muito bom para você. Ô James, vem falar um pouco dos nossos canais, que estamos nossas redes sociais da Igreja Brasil para Cristo, você que monitora todos os canais. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Assim como o Elias Júnior comentou, temos nas nossas plataformas, nas redes sociais, né? Você pode estar assistindo agora pelo YouTube, mas nós também temos ela no Instagram, recentemente no TikTok, e você pode estar acompanhando. A gente vai estar colocando na descrição, né? Os links, caso você queira estar acessando também, beleza? Lá você vai encontrar conteúdos tais como esse que você está assistindo nesse momento, uma palavra de Deus para a sua vida, que pode mudar o rumo da sua história. Ô James, ô Elias Júnior, é uma coisa interessante, vocês fazem um trabalho assim espetacular, com pouco recurso. Eu falo porque eu vejo vocês, a maneira como vocês se esforçam com pouco recurso, e vocês fazem coisas assim, faz ficar bonito, faz ficar a coisa, eu não vou dizer perfeitamente porque não tem, sempre é um improviso. Isso é o melhor que a gente poderia fazer com o nosso material. É o melhor que dá para fazer com o que nós temos, né? Porque o pastor Elias sempre ensinou algo para a juventude da igreja. E eu cresci, hoje eu me encontro com 35 anos. E eu cresci 35 anos da minha vida ouvindo: faça o melhor com o que você tem. Faça o melhor com as ferramentas que estão em sua disposição nesse momento. Que eu sempre falo que seja fiel no pouco, que no muito Deus com certeza vai te colocar. Então, o Senhor nos ensinou a fazer o melhor que nós temos com pouco. O louvor mesmo, que é a minha parte. Só tem um violão? Faça o melhor com aquele violão. Só tem um teclado? Faça o melhor com o teclado. Não tem instrumento nenhum? Faça o melhor com a sua voz. O Senhor sempre ensinou isso para nós. E nós tentamos, né, no máximo o máximo que nós podemos fazer, com o pouco recurso que nós temos ali, com os celulares, alguns tripés que nós temos aqui, alguns posicionamentos de câmera, a gente tenta fazer o melhor para o Senhor, pastor Elias, para o Senhor. E louva a Deus pelas pessoas para o Senhor Jesus, que entram ali no nosso canal, assim que eu posso dizer, né? Aqueles que dão um joinha, que compartilha com a gente. Eu louvo a Deus por você que apoia também esse trabalho, porque é simples, às vezes, no improviso. Embora essa palavra muitas pessoas não concordam com ela, mas na verdade é um improviso, não vamos falar outra coisa. Um dia eu tomei até um chacoalhão. Um chacoalhão de uma pessoa, eu falei assim: se você falar improviso, você está desmerecendo seu trabalho. Mas eu discordo totalmente. A quem é bom, a quem Deus tem um chamado, ele faz qualquer momento, qualquer hora, qualquer coisa. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe vai também fazer errado, mas quem faz sabe também, mas faz errado. Mas quem sabe, quem tem um chamado, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, quem anda em alinhamento com Deus, que anda em alinhamento com a palavra, com o Espírito, ele, onde ele estiver, ele consegue fazer um bom trabalho, pastor Elias. É verdade. Eu sou músico, né? E eu cresci ouvindo um pouco de blues e jazz. E tem eu esqueci o nome tem um caderno, acho que é o Blue, eu esqueci, eu não vou falar o nome para não falar besteira. A alta performance do jazz e do blues acontece no improviso. É verdade. O nosso saudoso, vou falar, B.B. King, que era para mim é um dos mestres do blues, ele improvisava a maioria das... Se você ouvisse a mesma canção dele várias vezes, são arranjos diferentes todas as vezes, porque ele improvisava, ele era considerado um cara muito bom. E eu acredito assim, quando você é chamado por Deus, voltando falando da nossa parte espiritual, pastor Elias, quando você é chamado por Deus, você anda em alinhamento, qualquer hora, qualquer momento, você faz uma obra extraordinária, pastor Elias.
É verdade, eu estava vendo, até compartilhei com vocês sobre o Ronquinol, isso mesmo, né? Rocknolly. E a Uma maneira das que das minhas referências. no improviso é coisa de louco, é coisa que só Deus sabe fazer na vida de uma pessoa. Então, quando nós estamos, você falou uma palavra, alinhado com Deus, alinhado com a palavra, com toda certeza tudo vai dar certo. É isso aí, então, cada vez que você dá um joinha, né, James? Sim, Comenta. com certeza. Isso é nos impulsiona a crescer mais. Isso apoia na propagação, né? Isso. Por exemplo, eu compartilho. Esse vídeo que eu compartilhei encontra 10 pessoas. Se essas 10 pessoas também compartilharem, vê se eu estou pensando certo, a gente vai ter 100 pessoas que vão ter contato com esse vídeo. Verdade né? mesmo. E se essas outras 100 pessoas compartilharem? Imagina. É verdade mesmo. A gente vai Essas para outras 1.000, pessoas, 10.000, vai dobrando. Então, se essa palavra tem sido, como posso dizer, tem sido Edificante. boa, edificante para você, se tem sido benéfica para a sua vida, se tem ido de encontro com o seu coração, não perca a oportunidade. Compartilha essa palavra com alguém, assim como você, assim como eu. Precisamos dessa palavra, outras pessoas podem estar precisando. E é isso aí. E é verdade, James, você trabalhou até agora há pouco e está Amém. dedicando parte do seu tempo. O Elias Júnior vai trabalhar daqui a pouco, Amém. às Exatamente. 18 horas da noite. Ele vai estar entrando no seu trabalho, mas está aqui para compartilhar comigo, para juntos levar até você uma palavra de esperança, uma palavra de fé, né? Uma palavra de expectativa, uma palavra de vitória para a sua vida. Amém. É isso aí. James, muito obrigado, viu? É isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu trabalho. Valeu, moleque. E esse vídeo não vai ter nenhuma edição, hein? Porque esse é o nosso trabalho. Nós somos assim, nossa igreja, nós chamamos de família. Somos uma família, temos nossos erros, temos nossos defeitos, temos a nossa qualidade, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Pastor Elias, e hoje nosso bate-papo hoje vai ser sobre alinhamento. Alinhamento com Deus. Na verdade, foi você quem elaborou Propôs, né? tudo, o assunto aí, para a gente estar conversando. Exatamente. Na verdade, eu nem sei o que você tem anotado aí, mas eu vou, na medida do possível, conversar com você sobre o respeito de todos esses assuntos que você tem aí separado para a nossa conversa. É isso, pastor Elias, o que é andar alinhado? E o porquê? E que benefício traz? Essas são talvez umas 3 perguntas que muitos fazem. Qual que é o benefício? O que é? Como andar em alinhamento com Deus? Aí é que tá, né? A vida de vitória para todos nós, esse alinhamento, sim, esse alinhamento com Deus só vai ficar na conversa, só vai ficar em tempo perdido, que com o passar do tempo você vai entender que foi tempo perdido. E o alinhamento com Deus, ele traz benefício para a vida da pessoa, seja um pregador, uma pregadora, seja uma pessoa comum, uma pessoa leiga, mas que conhece a palavra do Senhor, que acredita na palavra do Senhor. Se ela está alinhada com Deus, não importa. Aí a revelação de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, aquilo que ela tem estudado, aquilo que ela tem prestado atenção. Porque uma pessoa que está alinhada com Deus, ela vai estudar a palavra de Deus, ela vai orar, por mais simples que ela seja, é o mínimo que a pessoa pode fazer, Elias Júnior. Pastor Elias, eu gosto sempre de citar que existem pessoas que estão há 40 anos na igreja, há 50 anos na igreja, que nunca andaram alinhado com Deus. E muitos pensam, pastor Elias, que andar alinhado com Deus é ir de segunda a domingo na igreja. Não. E às vezes, Elias Júnior, até mesmo pregadores, até mesmo pastores, por que não dizer pastores, que estão há tanto tempo aí ministrando e não tem um alinhamento, aquele alinhamento adequado com Deus. Pastor Elias, e engraçado que a
há muitos novos convertidos que têm chegado, se convertido e andado em alinhamento com Cristo ali, já encontrou o seu lugar na obra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, eu tenho que falar da nossa igreja porque é a nossa família, a nossa comunidade. É o que você conhece, você convive aqui. E já quero aproveitar que eu vou falar disso, eu quero mandar um forte abraço para o nosso amigo missionário Eduardo. Ele foi um recém-convertido ali que rapidamente encontrou seu lugar. É verdade, sem sombra de dúvida. Mas por que só o Eduardo? Não deveria ter tido mais pessoas? Mas a grande verdade é, ele ouviu o Evangelho, aproveitou o Evangelho e pulou de cabeça. Ele pulou de cabeça. E ele não perdeu tempo. Hoje ele já passou pelo seminário, um dos melhores seminários, para mim, no nosso Brasil, de missões, que é o da missão Desafio da Igreja do Brasil para Cristo. Não estou puxando sardinha, porque realmente ele está cotado um dos melhores seminários. Ele passou por Verdade ali, mesmo. passou pela Jocum, passou pela missão Desafio e agora está como missionário no Amapá. No Amapá. E novo convertido, não E- demorou Pouco tempo. o tempo de preparação só. Exatamente. Engraçado. E muitas vezes, pastores, nós pensamos assim. Para mim andar então em alinhamento com Cristo não é eu ir na igreja de segunda a domingo. Para mim andar em alinhamento com Deus não é eu ser ou dar o dízimo mais alto da igreja ou dar a oferta mais alta da igreja, que isso não te faz, não coloca você como 100% alinhado com Deus. Não é você em todas as campanhas possíveis que existem nessa face da terra. Para andar em alinhamento com Cristo, pastores, precisa de buscar muito mais, buscar um relacionamento com Cristo muito profundo, né, pastor Elias? É verdade, é mais do que um casamento. É Exatamente. algo bem mais profundo. Todos têm responsabilidade, Sim. mas é algo assim, para você obter um resultado, uma certeza, uma verdade, você precisa estar alinhado. Porque Deus, muitas pessoas acham que Deus é o quê? Aquele velhinho barbudo que está sentado num trono, que é bonzinho, que ele é sim, na verdade, mas tudo é uma regra. O nosso manual de regra é a palavra de Deus. Se nós estivermos fora da palavra de Deus, não temos nada com ele, porque ele está compromissado com a sua palavra. Deus não tem compromisso nenhum comigo, com você, com ninguém. Ele não tem compromisso com a placa que está ali fora. Não tem compromisso com essa placa que está aí fora. Ele tem compromisso com a sua palavra, essa é a verdade. Se nós, na verdade ele fala em João lá, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, pode fazer o que você quiser, porque você está alinhado. Então nós precisamos estar alinhado com a palavra. E Deus tem um compromisso com a palavra. E se nós Exatamente. estamos alinhados com a palavra, nós estamos alinhados com Deus. E se estamos alinhados com Deus, não tem o porquê dar errado as coisas. E quando a gente pega ali Mateus 6:33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, como o senhor está dizendo aí, e todas as coisas serão acrescentadas. Um dos pontos para você andar alinhado com Deus, buscar a Deus de todo o coração, pastor Elias. Buscar primeiro. Então está bem claro, o alinhamento com a palavra é isso aí. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Viver uma vida de justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Mas a maioria busca primeiro o bem-estar, a maioria busca primeiro as outras coisas. Não é verdade? Aí não vai dar certo. Porque, Elias Júnior, até porque a nossa vida há um tempo determinado. Ninguém consegue esconder, ficar de máscara muito tempo. Uma hora a casa vai cair. E não demora. O que mais a gente está vendo hoje é isso acontecer. Casas estão caindo, máscaras estão caindo, derretendo. Entendeu? Então muitas coisas estão acontecendo. Por quê? A palavra de Deus permanece para sempre.
Então não precisa de ficar acusando este, acusando o outro, falando desse, falando do outro. A gente vê muita bagunça aí em toda a internet e, na verdade, não precisa disso, porque Deus tem compromisso com a palavra. E se nós estivermos alinhados com a palavra, temos compromisso com Deus. Então não precisa discutir com ninguém, não precisa de querer provar nada para ninguém. Eu não me preocupo em provar nada para ninguém, porque o tempo vai ser a resposta. Porque o tempo não cura, mas ele traz uma resposta para a gente. Uma resposta para a vida de cada um de nós. Não é verdade, Elia Júnior? Pastor Elias, e o senhor falou algo interessante. Muitos problemas que nós vemos na sociedade hoje, no geral, no contexto geral, tanto dentro da igreja e tanto quanto fora da igreja, pastor Elias, nós vemos isso com mais clareza, muito mais forte dentro do contexto gospel. Nem vou falar cristão, gospel, tá? Que isso virou um business, né? Virou um gospel, virou um negócio hoje. O que acontece com as pessoas hoje no contexto geral é que as pessoas têm que... Eu quero provar alguma coisa para o senhor. Eu quero provar alguma coisa para o senhor. As pessoas querem provar algo para outra pessoa. E, pastor, assim, quando eu lembro que o senhor, uma vez, eu sempre gostava de postar as coisas. Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho meu Facebook, tenho o Instagram, tenho ali o X, né, que é o antigo Twitter, o X, que era o antigo Twitter, né, hoje chama X, né? Aí eu tenho minha conta ali. Só que assim, pastor, antes eu gostava de postar tudo que eu fazia. Eu postava tudo que eu fazia. Tudo. Aí um dia o senhor falou para mim assim, filho, você quer provar o quê para quem? Não, pastor, eu não quero provar nada para ninguém. Então por que você fica assim, quem faz isso aí? Não tenho nada contra, mas eu não faço. Se expondo, querendo forçar uma coisa que não precisa. E eu lembro que o senhor falava assim, filho, você quer provar alguma coisa para alguém? Porque é o que parece. E eu falei assim, é verdade. Quando você se liberta desse questionamento, por exemplo, eu não tenho mais que provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou um bom músico. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou bem-sucedido. Eu não preciso provar para ninguém que eu tenho uma família. Eu não preciso. Quando você põe na tua cabeça que você não precisa provar nada para ninguém e que você somente tem que agradar a Deus, é como você tirar um fardo das tuas costas. É como, pastor Elias, uma vez eu estava treinando uma vez com um pezinho na canela, né? E quando você tira o peso, parece que você voa. E quando você se liberta e põe na sua cabeça que você não precisa provar nada para ninguém, e nós que somos cristãos, a única coisa que não temos que fazer é agradar a Deus, nossa, é um fardo gigantesco tira das costas. Você vive mais livre, você curte mais a vida. Elia Júnior, que vem, a gente não precisa ir longe. Eu sempre utilizo essa palavra lá dos filhos de Cefas, lá o sacerdote, que ficaram observando Paulo expulsar os demônios, a maneira como Paulo tinha autoridade, e eles então viram uma pessoa endemoniada, foram lá para expulsar o demônio daquela pessoa, usar a palavra assim, eu te expulso, eu te repreendo, em nome de Cristo, o qual Paulo prega. Isso chega a ser engraçado. E os demônios falaram assim para os 7 filhos, acho que é 7. Jesus eu conheço, Paulo eu sei muito bem quem é, e vocês, quem são? Então a grande verdade não é usar a internet para provar alguma coisa. Essa autoridade ela precisa estar em nós e no momento necessário ela vai aparecer. Exatamente. Enquanto muitos usam a internet para provar alguma coisa, muitos hoje estão usando o próprio púlpito da igreja para provar alguma coisa. Verdade. Ou mandar indireta para alguém. Exatamente. Ou mandar um recado para alguém. Então não tem necessidade disso. Se nós somos de Deus, nós vamos demonstrar isso com o passar do tempo. Com o passar do tempo, vocês vão ver quem é quem. Não precisa de querer derrubar ninguém e não precisa também de querer ser alguém. Ô, pastor Elias, eu não me lembro aonde eu li uma frase. Eu li uma frase que estava pichada em um muro. Eu não me lembro quando e nem onde. Mas eu lembro que eu li uma frase assim. Nossa, o rolê foi tão bom que eu esqueci de tirar foto. Estava desse jeito. Nossa, o rolê foi tão bom que eu esqueci de tirar foto. Ou seja,
quando realmente vivemos, nós não se preocupamos em tirar foto. A gente não se preocupa em querer postar alguma coisa. Verdade. Quando você está imersivo numa situação de alegria, vivendo um momento bom na sua vida, você não se preocupa. Por exemplo, eu tenho uma filha de um mês. Rapaz, eu tirei foto que dia que foi hoje, agora, foi minha esposa que tirou. Ah, mas você não tira porque você é um irresponsável? Não, porque eu estou vivendo é um momento tão grande, tão grandioso na minha vida. Intenso. Tão maravilhoso. Você não quer pegar o celular para tirar foto, você quer viver aquilo ali. Então, se realmente estamos vivendo um momento da nossa vida, não se preocupe em querer provar alguma coisa para alguém. Andar em alinhamento com Deus é você viver na palavra sem querer se preocupar com o que a pessoa está pensando de você. Você não precisa provar para alguém que você vai em uma igreja, que você é um cristão, porque a tua imersão na palavra, no Espírito, é tão forte que você exala isso aí. A conduta da pessoa vai demonstrar isso aí. Você não precisa na fila da lotérica querer enfiar Cristo na goela das pessoas. Verdade. As pessoas... Pastor Elias, nós estávamos vou usar um exemplo aqui. Estávamos em um determinado lugar, fechando um negócio, e a pessoa falava assim, nossa, o teu pai exala uma paz tão grande, uma tranquilidade tão grande, e toda hora ele ficava falando isso pra gente, pastor Elias. E é uma pessoa de uma outra religião, não vou dizer qual, que jamais falaria isso. Em nenhum momento nós manifestamos sermos cristãos, em nenhum momento nós pegamos a Bíblia e batemos com a Bíblia na cabeça da pessoa, não. Ela exalou o Espírito Santo que estava no Senhor ali, exalou isso para a pessoa. E aonde você estiver, aonde você vai estar, isso é de ser natural. É verdade. Não é uma coisa forçada. Não é visto uma roupagem que demonstra isso e depois eu vou viver uma outra situação. Não, eu tenho minha esposa em casa, você viveu debaixo do meu teto 33 anos e hoje não sai de perto, mesmo com sua família. Exatamente. Minha esposa está em casa, a igreja está aqui, estou há 22 anos pastor, estou pastor aqui há 22 anos nessa casa de oração aqui, a qual nós estamos dentro dela fazendo essa filmagem aí. Então, é verdade. Vivendo numa cidade de 10 mil habitantes, contando que 1000 e pouco, ou 2, mais ou menos, né? Chega Isso, ao pastor. distrito. Exatamente. Né? Tudo juntando dá uns 10 mil habitantes. É então, verdade. eu estou há 22 anos nessa cidade aqui, nessa igreja. O James que estava aqui, eu apresentei ele quando fui pastor em Olímpia, que é pertinho daqui. Apresentei ele quando ele nasceu. Batizei ele depois, quando ele estava na idade de batismo. Casei ele há pouco tempo agora, não faz um ano que casei ele. E com certeza eu vou estar apresentando os filhos dele, Exatamente. que vai vir. Não é verdade? Se casou com a Stephanie. Então, eu estou usando ele como exemplo. O pai dele, a mãe dele, são pessoas que conviveram comigo ali esse tempo todo. Então, Exatamente. não é possível que em algum instante não vai aparecer alguma coisa que você não é. Agora, falho nós somos, imperfeito nós somos. Mas Deus é perfeito e sabe da sinceridade que há nos corações. Então, não precisa. É necessário estar alinhado com Deus, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas, então, serão acrescentadas na vida da gente. É verdade, pastor Eu Elias. aprendi isso. E tem uma certa feita, o senhor sempre conta isso para mim, quando tem oportunidade, quando estamos falando em vida alinhada com Cristo. Eu não sei, eu posso estar contando errado, mas o senhor vai me corrigir e vai contar a história com mais precisão. Teve um momento da vida do senhor, na cidade de Franca, em que o senhor estava voltando e um mendigo falou assim, ei, tu é tranquilo, hein? Como é que foi Nossa, Júnior, como é que é essa história? É interessante, eu conto ela no primeiro livro. Nada muda se você não mudar o título do livro. Um livro que fez bastante sucesso, primeira e segunda edição. Interessante, eu estava passando por um período bem complicado no ministério. Estava muito difícil, complicado o começo de ministério, aquela perseguição, e às vezes a perseguição não vem de pessoas
que não têm autoridade sobre você, geralmente elas vêm de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. E então, aquela coisa toda, eu cheguei a ficar muito chateado, Elias Júnior. Você era bem assim, novinho. Eu fiquei muito chateado com aquilo, cheguei ao ponto de não aguentar mais. Falei para minha esposa assim, falei, eu vou dar um tempo no ministério, eu vou ser crente de banco, vou ser salvo do mesmo jeito, não precisa de ficar comprando essas brigas, essas discussões, essa coisa toda. Se eles são os pastores, eles que fazem o que eles querem fazer, porque eu vou tomar uma atitude de ficar ser crente de banco. Falei para tua mãe assim, para a pastora Benedita, minha esposa, falei dessa forma. E tudo bem, ela falou assim, eu não concordo com isso, mas veja bem o que você quer fazer da sua vida. E eu até então estava sem carro naquele período, e a gente costuma utilizar o circular. Eu utilizei um circular até o centro da cidade, um ônibus, e até na Praça Central. Meu comércio ficava no centro da cidade, peguei ali as minhas coisas e fui. E quando eu desci no terminal, estou atravessando a praça, era muito de manhã, e havia um senhor com a barba não feita, uma pessoa dessas que dorme nos bancos da praça. E de longe, mais ou menos uns 10 metros, eu na direção dessa pessoa, ela olhou para mim e falou, tu é folgado, hein, cara? Eu falei, irmão, nem conheço, até aqui, problema, eu não conheço essa pessoa. E falou, tu é folgado, hein, cara? Falou dessa forma, Elias Júnior, para mim, tu é folgado. Eu falei, poxa, mas folgado, porque eu estou indo para o meu trabalho. Aí ele falou assim, vida difícil é minha. Estava deitado num banco ali, um policial que teria idade para ser meu filho, meu neto, foi ali, falou, velho, vagabundo, levanta daí. E me tratou, ele me distratou, e foi dessa maneira. E você tem uma vida tranquila, é isso que eu estou vendo, você passa uma certa tranquilidade para a gente. E ele falou uma palavra interessante, ele falou assim, às vezes o vento, quando ele não vem da esquerda, ele vem da direita, quando ele não vem da direita, ele vem da frente, quando vem de trás, ele vem da retaguarda, e quando ele não vem da retaguarda, ele vem de cima, e quando não vem de cima, ele vem de baixo. O que ele estava falando era prova, ele não sabia nada da minha vida. Eu passei por ele, tranquilo assim, andei mais ou menos uns 2 metros dele, e ele falou meu nome. Eu nem tinha me apresentado a ele, eu passei direto, ele foi falando, tratei ele como se fosse uma pessoa que estava desequilibrada. E ele falou, Elias, eu olhei para trás e falei, sabe meu nome? Hebreus 10, se não me sai da memória, 23, acho que é isso. Eu falei, mas por que ele está falando isso? Falei, na hora que chegar no meu trabalho, na hora que eu estiver fazendo a oração, eu quero ler para ver isso. Andei mais ou menos mais uns dois passos, uns 2 metros, quero dizer. Ele falou, repetiu a palavra. Elias, Hebreus 10, 23. Só havendo feito a vontade de Deus, você receberá a promessa. Aí eu fiquei já pensativo com aquilo. Eu já fiquei por entender aquilo. Porque ele falou que eu era uma pessoa tranquila. Você é tranquilo. No teu espírito você é uma pessoa muito tranquila. Quer dizer, não se preocupe com isso. Nunca mais vi essa pessoa. E é forte, eu gosto muito de ouvir esse relato do Senhor, porque eu vejo que Deus, quando você está andando em alinhamento com Cristo, não é sinal que você não vai ter adversidades na vida. Por mais que é pregado hoje um evangelho oba-oba, né? A alegria, vem que você vai ter um carro importado amanhã, uma mansão lá, eu não sei nem nome de cidade, de bairro que tem de rico, eu nem sei nome disso aí. Mas sabemos que andar com Cristo, andar em alinhamento com Cristo, não quer dizer que o Senhor não vai ter provações, não vai ter adversidades. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nosso Jesus era tão bom que disse assim, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus, e com ele nós vamos vencer também. Então ele quis dizer isso aí. Já era um sinal, já estava dando a gente fala um spoiler ali,
que com Ele nós venceremos toda e qualquer adversidade, se estivermos alinhados com Ele. Verdade. Assim que essa pessoa, esse mendigo falou, havendo feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Não sei se eu errei por alguns 22, 23, 10, não é? De Hebreus. Dá uma analisada aí. Porque já faz tanto tempo isso. O que Deus estava passando para mim, por intermédio daquela pessoa, daquele personagem ali, que não era para mim desistir, porque eu tinha que passar por aquilo, fazendo a vontade de Deus, só assim então eu alcançaria a minha promessa. Eu entendi. Aí nunca mais pensei assim, parar com o ministério, nunca desisti de ser crente. Mas aquilo que homens ficam brigando, quando a gente olha para... Eu não sou de rede social, porque eu não tenho, você sabe disso, mas você vê muita coisa no YouTube ali. Você vê muita discussão, pessoas querendo expondo outra pessoa. Querendo provar alguma coisa. Querendo provar alguma coisa. Pessoa sai do ministério porque quer falar mal do pastor, de onde ela saiu. Mas enquanto estava lá caminhando junto, não tinha nada disso. Então a gente vê tudo isso e buscando esse lugar para desabafar e falar mal das pessoas, querendo expor pessoa, querendo derrubar pessoa, denegrir imagem de pessoa. E na verdade nós temos um Deus que está sentado nos mais altos dos céus, no seu trono, alto e sublime trono, que governa todo o universo e governa a terra. Até o fio de cabelo da nossa cabeça, quando cai, ele é contado por Deus. Então não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade dele. Então nós estamos perdendo o tempo dessa forma, né, Elias Júnior? Nós temos que alinhar a nossa vida. Hebreus 10, 23, o senhor disse, né? Nessa versão aqui, talvez seja melhor, o senhor conhece por outra versão, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Eu falo da parte B, mas a parte A é muito importante. Eu li todo o versículo. Pode ler outra vez, que é muito interessante. Tem outra versão aqui. Outra versão que é NTLH, né? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Exatamente isso que foi, que eu entendi e compreendi uma coisa também, que Deus não abandona ninguém, Deus não desampara ninguém. Aquilo que você está fazendo certo, Ele vai permitir, mesmo que venha os vendavais, você vai conseguir chegar do outro lado, com toda certeza e com vitória. Mas se você está com falsidade, você está com o coração amargurado, se você está com o coração cheio de vingança, você não está alinhado com Deus. Isso vai aparecer com o decorrer da jornada, da caminhada. Exatamente, pastor Elias. E o senhor disse algo interessante. Querer provar algo para alguém. Tire esse peso do seu coração, tire isso da sua mente. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar para o seu vizinho que você é mais forte que ele. A gente vê tragédias por causa disso. Muitos querendo provar que é melhor que o outro. Ou querendo provar que é mais inteligente que o outro. Muitos abrem ministério para provar que vai ter sucesso mais que o outro. Então vivemos em um tempo que as pessoas querem provar que é melhor que outras pessoas, ou querem provar muitas vezes que dentro do seu erro está certo. Querendo justificar o seu erro. Exatamente, pastor Elias. E quando eu virei essa chave na minha vida, a gente começa a viver mais. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar na minha juventude, na minha mocidade ali, meus 15 até meus 18, 19 anos, eu aprendi, e é uma filosofia que eu guardei na minha cabeça, né? Eu pus na minha cabeça assim: eu vou me preservar para a mulher que Deus preparar para mim. Só que quando eu nunca baguncei, eu nunca fiz nada fora disso, pastor Elias, nunca baguncei, nunca fiz nada, preservei minha mocidade. Cresci preservando a minha mocidade. Casei com a minha mocidade. Eu preservei a minha mocidade, pastor Elias. Não precisou de você querer
provar para as pessoas que você é homem. Que hoje aonde... que eles acham que provar de ser homem é sair por aqui, pega uma aqui, pega outra ali e assim vai. Na verdade, isso não é provar ser homem. Simplesmente é uma idiotice. Provar ser homem é quando você se preserva, como diz a palavra de Deus, alinhado na palavra de Deus, para a pessoa prometida. Exatamente. Também que alinhou a sua vida. Pastor Liso, eu ia chegar nesse ponto, mas, por exemplo, muitas vezes eu enfrentei uma barra muito pesada na escola por causa disso. Eu já tive apelido de... Eu não vou falar que hoje em dia isso vai ser ofensivo, né? Mas já fui apelidado de muitas coisas contra a minha masculinidade. Só que eu falei assim, quer saber? Até mesmo os mestres da sala, ali, os professores que deveriam trazer um bom exemplo para os alunos, me colocavam à prova isso, pastor. Só que eu tô nem aí, eu não preciso provar para ninguém. Aquela mesma conversa, você não pega ninguém. É aquela mesma conversa. Tal. E eu sempre fui uma pessoa comunicativa, fora ali, com meus amigos, com as pessoas na escola, e sempre tinha conversa ali, mas você é rodeado e você não... Aquele papo, você não pega ninguém? Entendeu? Então, tipo assim, isso não pôs em xeque a minha convicção. Eu não precisei provar. Quando você vira a chavinha e fala assim, não, eu não preciso provar nada para ninguém, você não está nem aí, com as críticas dói. Você se irrita, você fica nervoso. Aonde uma vez eu me levantei na sala, eu falei para uma certa pessoa, eu falei assim, para mim ser igual a você, qualquer esquina aí eu me transformo igual a você. Qualquer esquina que eu for ali, eu me transformo em uma pessoa igual a você. Agora, nunca na tua vida você vai ser igual eu. Você nunca vai ser igual a mim. Você pode plantar bananeira, pagar quem você quiser. Você nunca vai ter a mesma conduta que eu e nunca vai ser igual. Então deixa eu quieto na minha e você fica na sua. Uma boa resposta. É uma boa resposta. Eu me irritei. Então, pastores, quando nós pensamos assim, até mesmo o nosso crescimento, eu não preciso provar nada para ninguém. Porque para mim, pastor, o senhor me ensinou, o senhor é um pai exemplar para mim, que um homem de verdade é aquele que acorda às 5 horas da manhã, tem que muitas vezes, vou falar aqui do nosso interior, acorda às 5 horas da manhã, tem 3 crianças e uma esposa para alimentar, e vai lá, muitas vezes, apanhar laranja, cortar cana. Para mim, esse é o homem de verdade, que levanta cedo para cuidar da sua família, acorda cedo para cuidar da sua esposa. Por mais que vemos no mundo que estão tentando distorcer essa realidade. Mas para mim, homem de verdade é esse. Não é o cara que vai numa balada e pega 15, pega 30, não. Isso aí para mim é um babaca. Peço até perdão pela meu linguajar. Mas o homem de verdade para mim é esse. Levanta toda manhã, às 5 horas da manhã, pastor Elias. Pega 5, 6 ônibus, pega 2 metrô, tem que estar no trabalho 7 horas da manhã e tem que levantar às 4, porque tem que pegar 4 locomoção. É verdade. Entendeu? Para mim, isso é. Entendeu? Agora, voltando no alinhamento que você estava falando aí, o buscar o reino de Deus é andar na contramão. Uma vez, Elias Júnior, eu estava pregando em um congresso, em uma determinada igreja, denominação. E até então, no meio da mensagem, ou quase passando do meio da mensagem, deu-se a entender que até mesmo os teólogos que estavam ali, eles não estavam entendendo o que eu estava tentando passar para a igreja naquele dia. Eu estava falando, o tema da igreja falava alguma coisa assim no sentido amor, coração, alguma coisa, mas eu não me lembro muito bem do tema. E eu comecei a contar Deus me levou, Deus mesmo, o Espírito do Senhor me levou a contar algumas coisas, alguns episódios de anjos na minha vida. Eu comecei a contar alguns episódios que aconteceu aqui, quando nós estávamos na reforma do barracão da igreja, que é aquele que veio subindo pelo lago ali, em nossa direção, e me chamou a atenção de longe. Contei aquele episódio, contei o episódio daquele outro que eu estava no mercado, eu e a sua mãe, nós estávamos no mercado ali, passando algumas coisinhas, e vi uma pessoa de uma cor muito diferente, assim. Ele é uma pessoa tipo aqueles africanos,
mas não assim, que eu tenha visto pela televisão ou pessoalmente. Estava ali, ele olhou para mim com aquele olhar bem diferente, e ele precisou de um certo valor. Ele estava comprando uma coisa muito simples e precisava de uns R$2. E eu peguei e falei, se não, deixa que eu pago. Não, eu quero só R$2. Era R$1 e pouquinho. E falava numa linguagem que ninguém entendia. Ninguém entendia a linguagem daquele homem. Eu peguei, disse para a menina do caixa, sua mãe estava comigo, pode tirar a compra dele aqui. E paguei a conta dele, tudo bem. Ele foi embora, eu também, mas fiquei com aquilo na cabeça. Eu sei que eu estou te atrasando aí. Eu estou com aquilo na minha cabeça, na minha memória, Elias Júnior. Voltei para casa, depois falei assim, Benedito, acho que está errado esse negócio aí. Tem alguma coisa diferente naquele rapaz. Ele não é daqui, ninguém conhece, nunca foi visto aqui. Eu vou procurá-lo. E quando eu fui procurar ele, chamei um presbítero da igreja, perguntei para as polícias se tinha visto, ninguém viu nada. As polícias que vinham pela pista, que a gente conhece, falou que não viu nada, as pessoas não viram nada. Aí quando nós estávamos no mesmo a sequência que o outro veio, na direção da igreja, bem perto do lago aqui embaixo, e ele olhou para mim e sorriu de longe, um sorriso diferente. Mas ele é uma pessoa bem diferente da gente aqui. Entendi. E fiz algumas perguntas para ele, e ele pegou essa pista aqui a pé, e foi embora, sumiu. Logo em seguida perguntei para uma viatura da polícia se tinha visto, que numa fração de ninguém viu nada, nunca mais foi visto. E falava numa linguagem bem arcaica mesmo, assim, isso que fala, né? Bem diferente. E eu estava pregando, e Deus me levou a falar sobre isso em um episódio. É rapidinho, eu vou falar, desculpa aí. É bem rápido, a gente emociona, porque é algo assim muito glorioso. Eu estava num domingo para entregar um serviço que ia para Carapicuíba, São Paulo. Eu era letrista, então tinha mais de 300 metros de faixa para entregar. Eu ia terminar ele no domingo. Aí me passa um senhor, um jovem, um senhor, bem assim, diferente. Chega na oficina e pergunta para mim, no meu ateliê, e pergunta assim para mim, eu precisava de um presto-barba. Coisa significante, não pede outra coisa. O outro queria um pouquinho. Ele falou que queria um presto-barba para me fazer minha barba. Falei, o senhor pode esperar um pouquinho? Aliás, pedi para o presbítero que trabalhava comigo, e tinha um jovem também, vai ali na mercearia, vê se tem presto-barba lá. Tinha presto-barba, ele comprou. Eu falei assim, aonde o senhor vai com essa perna do senhor bancando desse jeito? O senhor está com a perna ferida. O senhor não vai andar muito longe. Mas se o senhor esperar um pouquinho aqui, eu vou terminar esse serviço, porque eu não posso, daqui a pouco o rapaz vai passar aqui para recolher, vai para São Paulo ainda hoje. Eu vou levar o senhor para uma clínica de um amigo meu, que fica numa cidade bem perto aqui, que chamava, acho que Claraval, coisa assim, perto de Franca, Claraval. E eu levo o senhor lá, porque ali o senhor recupera da perna do senhor, e depois o senhor vai embora, o senhor não precisa fazer nada, eu vou deixar tudo organizado. Ótimo. Ele pedia para os meninos dar uma olhada como ele estava, ele dormia assim, mas diferente. Ele falou, ele está dormindo de um jeito estranho, um sono tão gostoso. Aí deu a hora, eu coloquei ele no carro, levei ele nessa chácara, onde tinha uma clínica de um amigo meu. Se ele estiver ouvindo saudações, o pastor Claudemir, que está na cidade de Minas Gerais, Uberlândia, ele tem uma clínica lá. E cheguei lá, eles me receberam bem, pastor Elias, tudo bem, tudo bem. Falei, eu trouxe o rapaz, assim, ele já entregou na mão dos obreiros, ele dá um banho nele, faz a barba dele, cuida dele, deixa ele lá, ele recuperar. Pastor Elias, nós estamos tendo um culto, o senhor chegou no meio de um culto. Vem aqui, vamos acabar de assistir o culto com a gente. E cheguei lá, sentei atrás do pregador ali, o pregador está bem na minha frente, pregando. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Ele parou a pregação e pôs a mão na minha cabeça e falou assim,
Você foi atraído aqui pelo teu coração. É isso aí, nós estamos aqui, acabamos de fazer a gravação do nosso podcast. E um detalhe que ficou faltando em um dos relatos do senhor, estamos aqui comendo um arrozinho com uma linguiça calabresa. Linguiça calabresa aqui, simplesinha. Linguiça calabresa, cebola e um arrozinho branquinho aqui. E, pastor Elias, ficou um detalhe que o senhor não conseguiu finalizar sobre aquele relato sobre o homem. Na verdade, que eu estava no trabalho, Isso. ele pediu um presto barba. Isso. Nós levamos ele naquela clínica de recuperação, havia um culto, enquanto eu estava naquele culto, tudo bem. Aí o líder lá me abraçou, o pastor Claudemir, e disse, nós vamos cuidar certinho dele. Tudo bem, fui embora. Quando foi o outro dia, eles estavam procurando para ver se ele tinha passado de novo no meu ateliê, porque ele desapareceu. Mas eu disse para eles, ele não iria muito longe, porque a perna dele estava muito ferida. Concluindo, Então, conclusão. Com a perna daquele jeito não iria longe. Não, Né? Não entendi. não iria longe. Conclusão, desapareceu. Nunca mais vi isso. Os três, nunca mais vi isso. Aqui. Um em Franca e outro aqui. Nunca mais foi visto. Nunca mais. Ninguém sabe por onde passou. Não. Temos provas disso aí. Não é uma conversa vaga, não. Na conclusão do senhor seria o quê? Anjo. Um anjo? Anjo de Deus. Anjo de Deus. Forte, eu acredito. Tanto é que vocês viram a presença de Deus lá, né? Onde nós estávamos ali. Vocês, a gente não está criando isso aí. Não pode. Eu tenho certeza que vai haver cura, vai haver muitos milagres, beleza? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza Eu disso. creio. Tem isso aí. É só uma acrescentando algo que ficou faltando. Valeu? Um forte abraço. Pode ver que a gente é simples aqui, ó. Não tenho o que esconder. Valeu. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Eu te atraí você aqui pelo teu coração. Eu te atraí pelo teu coração e agora eu vou te falar o que eu tenho na tua vida. E ele falou de coisas futuras que aconteceram aqui onde eu estou, que aconteceram em Olímpia, que aconteceu até mesmo em Franca, coisas tremendas e gloriosas. Eu estava falando sobre isso, que Deus não quer saber do que a gente faz com o nosso exterior, mas é o que está acontecendo dentro do nosso interior. Quem somos nós dentro do nosso interior, que só Deus conhece. O nosso exterior, ele parece, muitas das vezes o exterior parece estar alinhado com Deus. Na verdade, quando o interior se manifesta, desmascara tudo, dizendo que não é nada daquilo. Então, alinhamento, eu tenho isso como alinhamento. Mas quando terminou a pregação, a presença do Senhor encheu aquele lugar de uma maneira tão grande, que nem eles mesmos entenderam isso. Então, o que eu quero dizer, a nossa vida precisa estar alinhada com Deus. Exatamente. E o nosso Deus é tão bom, pastor Elias, que você pega aqui Jeremias aqui, 29:13 nos diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13. Agora eu vou te falar para você como que Deus alinha as coisas. Estava aqui preparado, estava aberto aqui para mim falar Jeremias 29, 11. E li esse versículo 11, 12 e o 13. Que Jeremias, para aqueles que estavam lá no cativeiro, aqueles que estavam presos no cativeiro, com o momento da voz profética, que as pessoas, o profeta falava que estava alinhado com Deus, falando, eu estou alinhado com Deus, eu estou alinhado com Deus, e na verdade eram profecias de mentira. Era só para ganhar, e realmente ganha, as pessoas parece que gostam de seguir isso. E tinha um profeta chamado Ananias, que chegou ali falando, olha, o povo daqui 2 anos, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia, e os filhos de Israel que estão no cativeiro vão ser libertos, Deus vai fazer maravilha. E Jeremias tentou falar a palavra de Deus que não era bem aquilo, mas o povo estava acreditando naquilo que o falso profeta estava falando, Ananias.
Aí Jeremias vira as costas e volta para o cativeiro. Enquanto ele estava voltando para o cativeiro, a voz de Deus veio e falou, Jeremias diz para eles, assim diz o Senhor, não é bem desse jeito, são mentira desses falsos profetas, desses profetas que não têm o que fazer. E Ananias quis desfazer aquilo que Jeremias estava falando, quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou o jugo do pescoço e disse, assim será com a Babilônia, Deus vai quebrar o jugo. Jeremias disse, assim será, em menos de um ano, dentro de um ano você vai ser morto, porque o que você profetizou não era de Deus. E na verdade, a Bíblia fala que em menos de um ano aquele profeta falso morreu. Aí Deus manda Jeremias escrever uma carta para os cativeiros que estavam na Babilônia. Escreve uma carta dizendo para eles, olha, vocês vão ficar aí por um bom tempo, ora pelo vosso governante, ora pela cidade onde vocês moram, para que tenha paz, para que vocês tenham paz, construam casa, morem nela, casem seus filhos e filhas, tenham família, planta fruto e come do seu fruto, e assim diz o Senhor. Aí mais para frente ele fala assim, eu bem sei os pensamentos, 29:11, bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí vem esse versículo, para você ver o que Deus estava falando comigo ali antes da gente começar a gravar. Eu falei assim, não, ele quer falar de alinhamento? Vamos falar de alinhamento de uma outra, isso aqui eu falo de uma outra maneira. E Deus te trouxe você para que eu falasse isso. Glória a Deus. A gente não tinha combinado, eu gosto muito, quando a gente fala de alinhamento, eu gosto muito de naturalidade, pastor Elias, eu prezo muito isso. Eu não gosto de louvor mecânico, eu não gosto de louvor robotizado, eu gosto de louvor natural. O que é a naturalidade para o cristão? O Espírito Santo conduzir as coisas. Muitas vezes o Espírito Santo quer que você adore Ele com 2 versos de uma canção. Uma vez ficamos 1 hora cantando a Ele a glória, aqui. Às vezes Ele quer ser adorado dessa maneira. Entendeu? E muitas vezes, a naturalidade é isso. O Espírito Santo, Ele alinha as ideias. É verdade. Alinha os pensamentos. Como Ele tem feito nesse momento aqui. A gente só chega aqui, estabelece, a gente vem conversando, e aí, pastor, tudo que a gente comenta aqui, olha que loucura. Tudo que nós comentamos aqui, a gente pode parecer que a gente determina aqui, mas é algo que a semana inteira a gente vem vivendo, pastor Elias. É verdade. Você vê quantas vezes sua mãe reúne com as irmãs aqui no domingo de manhã, quando é à noite, eu estou pregando, elas começam a rir, uma olhar para a outra e rir, porque aquilo que ela falou, nós não comentou, não tem nem tempo para a gente comentar, é aquilo que Deus confirma. Então, para você ter uma certeza que eu estava vendo isso, a hora que eu estava lendo a Bíblia, você falou assim para mim assim, o senhor tem alguma coisa diferente para a gente conversar? E o versículo 11 fala isso, e o versículo 12, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Isso é porque eles estavam alinhados com Deus, eles estavam buscando a Deus, mesmo no cativeiro, arrependeram do pecado, arrependeram de tudo que eles praticaram, a questão deles estarem no cativeiro, e eles arrependendo, Deus então fala do plano que Ele tem. E o versículo 13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, quando estiveres alinhado comigo, vocês vão me achar. Eu serei fácil para vocês me encontrar. Darei facilidade para vocês me encontrar. Então é exatamente isso. Se você não sabe, Deus está nesse alinhamento de palavra, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a gente não combina nada, a gente não quer fazer nada para que venha convencer, porque eu não tenho nada que possa te convencer. Mas convence... a palavra de Deus, sim. É verdade, pastor Lício. Quem convence é o Espírito, né? É verdade. Você está falando de louvor. Chega uma hora que eu falo, meu Deus, que maravilha. Não porque a igreja recebe. Não adianta a igreja receber um louvor e Deus não. Na verdade, Deus é quem recebe o nosso louvor. Depois a igreja, Ele responde na igreja com glória. E a igreja... O louvor sobe e a glória desce. É verdade, exatamente isso. Se o louvor não subir, a glória não desce. É verdade. E com essa mesma unção, Elias Júnior, eu gostaria
se você me permitir, você é o Claro. diretor desse programa, desse trabalho todo aqui, desde o programa de rádio que a gente fazia, você era o diretor ali, e a gente apenas fazia o programa de rádio. Mas nós estamos aqui nesse podcast, gostaria que você pudesse permitir que a gente pudesse estar orando pelas pessoas, porque Só se for agora. eu sinto uma presença radiante, uma presença Tá sentindo a presença aí, James? majestosa de Deus. Sei Tá sentindo aí? que os anjos de Deus Tá sentindo aí, Anderson? está Glória a aqui. Deus. Não é verdade? Você está perguntando para o pessoal. Vocês estão sentindo a presença de Deus porque eu tô sentindo. Então a presença dele está aqui. E tenho toda a certeza que o anjo do Senhor está aqui. O mesmo que eu estava dizendo Glória a Deus. que o Senhor tem enviado para estar com a gente, ele está aí com você também, na sua casa. Essa mesma presença de Deus Em nome de vai Jesus. estar com você no seu trabalho. Não importa a hora que você estiver assistindo esse podcast, mas acredita numa coisa, que o poder do Espírito Santo vai invadir o lugar aonde você está e a glória do Senhor se manifestará de uma maneira tão gloriosa. Glória Eu a Deus. gostaria de orar. Fica à vontade, pastor Elias, quando você quiser. Senhor nosso Deus Sim, ó Deus, em nome de Jesus. e Pai Celestial, Em nome. Senhor dos exércitos, Sim, ó Deus. Deus de Israel, o Deus Santo que está sentado nos mais altos dos céus Sim, ó Deus. e ao mesmo tempo está aqui, nesse lugar simples, junto com esses pregadores simples, Sim. apresentando Tua palavra. E da mesma forma, o Senhor está com essa pessoa, com essa família, que está neste exato momento, orando e acreditando na Tua palavra. A Tua presença, a qual nós sentimos aqui, aonde estiver chegando essa gravação, esse vídeo, Em nome de Jesus. que sejam tocados pelo poder do Teu Espírito, que sejam tocados pelo poder da Tua palavra, Em nome de que Jesus. primeiramente, Senhor, a cura da alma, a cura da mente, Senhor, Em nome a de cura, Jesus. Senhor Deus, do corpo físico, Em nome de Deus, uma porta aberta de trabalho para este homem sincero, que está clamando por apenas um sustento da sua família. Entra com Tua provisão, porque eu creio que nesta unção a qual nós estamos falando, o Senhor é poderoso para entrar com provisão, o Senhor é poderoso para entrar resolvendo todo esse problema. Se é enfermidade, seja curada agora, pelo poder do nome de Jesus, seja ela pessoas que estão passando por uma fase terminal da vida, por uma doença, Senhor, uma doença agressiva, Deus, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, restaura esta vida, restaura esta família, que este homem volta para casa, esta mulher volta para casa, que este filho volta para casa, e que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Nós Te adoramos e Te exaltamos e engrandecemos Teu nome, porque Tu és santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a glória do Senhor resplandeça sobre você e toda a sua família em nome de Jesus. Vamos para quantos minutos de podcast, James? 1 hora, mais ou menos. Pastores, então hoje tivemos uma parte do nosso bate-papo sobre alinhamento. Vamos voltar novamente a falar sobre isso futuramente no nosso próximo Correto. podcast, na parte 2 do nosso bate-papo sobre alinhamento, baseado na vida do Senhor. O Senhor tem quantos anos de fé? 40 anos. Então, dentro desses 40 anos de fé, 40 anos. então tem muito o que ensinar, nós temos muito o que aprender, e dentro das suas experiências, não é um achismo, mas experiência vivida, e suor, e lágrimas derramadas no altar. E quero agradecer a você que assistiu até nesse ponto aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, receba de Deus essa oração. Que a glória do Senhor resplandeça sobre você e toda a sua família em nome de Jesus. Pastor Elias, dizeres finais para nós encerrarmos. Que Deus possa
continuar te abençoando. Eu tenho certeza que algo marcou a sua vida pela presença do Senhor. Aqui neste lugar estamos próximo ao altar, aonde nós pregamos, oramos. Aonde Estamos nós... na igreja, não é CGI não, viu? É igreja, aqui é a verdade. igreja. Ó. Aqui nós, na nave da igreja, perto do altar. Que Deus te abençoe, fortaleça a tua vida, que você possa, no futuro, contar um testemunho de tudo que aconteceu aqui hoje. Não esqueça do nosso canal, um joinha aí, compartilha aí também, que Deus, com toda certeza, vai te abençoar. Deus Não abençoe. esqueça, seja feita a tua vontade, a alegria divina. Devia ter posto a câmera aqui para pegar, né? Mas deixa quieto, deixa, da próxima a gente faz isso. Agora que come a ficha. A primavera virá outra vez. Quer Isso. adquirir? Gratuito. Entre em contato. Gratuito. Nele, Júnior. Se Deus tocar no teu coração Como e uma você pessoa... sentir que quer contribuir, é uma oferta minha, eu quero. Não estamos pedindo, não quer. Porque a obra do Senhor, Ele sustenta. Mas se você sentir no coração de querer nos ajudar, querer contribuir para que esse canal possa expandir e chegar em mais lugares, só entrar em contato comigo. Que o James possa vir aqui e também passar. Como que faz para a pessoa adquirir um exemplar desse? O senhor sabe que eu não sei. Eu sei que nos comentários ele comentou, eu quero. Aí eu vou pôr. Ele sabe. Vai, Jamal, dá um jeito aí, vai. Mata essa guerra para nós aí. Se você quiser estar adquirindo um livro desse, é só você comentar aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, aí nos comentários do YouTube, beleza? Aí a gente vai entrar em contato com você, pegar certinho as suas informações e vamos estar disponibilizando para você, tá bom? Tem os custos de envio? Tem, né, pastor Elias? Os custos de envio, que é por, muitas vezes, o Sedex, os Correios, né? Tem o custo de envio ali, que é, às vezes, o custo é só para envio, pastor Elias, às vezes, para poder enviar. É verdade. Para a pessoa, né? É verdade. Você pode adquirir os 3 ou um de cada vez aí você para presentear. Mas eu te aconselho você adquirir os 3 e ler um e depois voltar nesse vídeo e deixar um relato do que você sentiu depois que leu esses livros aqui. É verdade. E o próximo já está no forno ali, já, ó. Opa! O 6º livro e os Tem coisa 2 boa primeiros chegando. a gente vai estar disponibilizando também com o passar do tempo. Exatamente, pastor Elias. Obrigado, James, pela... Oh, mandar um abraço para alguém, fazer alguma coisa? Com certeza. Gostaria de estar mandando um forte abraço para minha querida esposa, a Stephanie, que certamente vai estar assistindo esse vídeo depois. Que Deus abençoe muito você. E toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Achei que você ia esquecer disso. Não, É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer a todos da Igreja Brasil para Cristo aqui da cidade de Cajubi, que tem sempre um carinho. E também a Igreja do Senhor, todos que estão assistindo essa programação. E Lá vamos nós, segurando... nas mãos de Cristo. Se Deus é por nós, Quem será contra com nós? Cristo no barco. Tudo vai muito bem. E aquela, Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. Anderson, quer dar um tchau, quer falar alguma coisa aqui, meu querido? Quer mandar um cumprimento para alguém? Só agradecer a Deus, Elias Júnior, por Tinha unção aí ou não? por esse... Vixe, pastor, tava ali no fundo, ali, sentadinho no banco, ali, bem quietinho, observando e sentindo a presença de Deus ali. É grandioso, né, pastor? Quando o senhor liga para mim e fala, ó, traz um suco aí pra gente e... Suco e janta. E aí é uma janta, né? Tá pronta lá, tá tudo certo. E só tenho a agradecer primeiramente a Deus, Elias Júnior, por esse privilégio de estar aqui com vocês, de fazer parte dessa família maravilhosa que é o BPC Cajubi. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, pela vida da igreja também que tem orado por nós, seu pai, sua mãe, e a igreja que tem orado por nós também. É isso aí. Um forte abraço. Fique com Deus. E lá vamos nós. Segurando Nas mãos de Cristo. Fui, a tchau. Ele toda a glória. E fique aí, Ministério Um Toque de Fé cantando Seu Me Humilhar. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, obrigado. Acabou. Oh, não!
Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás
Tu